Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme sensacional, sensacional em letras garrafais. O filme se chama Capitão Fantástico. Eu até achei que a gente já tinha falado desse filme aqui, mas a gente não tinha falado e vocês nem comentaram nada com a gente, gente. Vocês nem falaram isso pra gente? Então, hoje a gente está aqui para falar de Capitão Fantástico, que é um filme sensacional. Bom, antes da gente começar a falar exatamente de todo o conteúdo desse filme que vai trazer muita, mas muita reflexão para a gente, aproveita que você está aí, deixa seu like aqui no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta, coloca comentário para a gente, porque assim a gente engaja mais nas nossas redes sociais. E também, se você não segue o nosso canal Tatiana Benites no YouTube, segue a gente, porque assim também a gente também consegue maior engajamento. E quando você seguir, liga lá o sininho, porque todos os dias a gente tem aqui programação para você. E tenho certeza que você vai gostar. Então, dito isso, a gente vai começar a falar sobre Capitão Fantástico. E eu vou trazer para vocês aqui meu amigo Damião, que vai falar para a gente a ficha técnica aí desse filme. Damião. Olá, você que está aqui no YouTube Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. A Sessão Pipoca hoje destaca Capitão Fantástico, data de lançamento, 8 de dezembro de 2016. O diretor, Matt Ross, 1h 58 minutos de duração, uma comédia, um drama, vale a pena conhecer ou recordar, um filme que vai fazer você pensar. O filme conta a história de Ben e seus 6 filhos, longe da civilização, no meio da floresta, em uma rígida rotina de aventuras, onde a educação não é a via instituição escolar. Capitão Fantástico é um filme que não deixa ninguém indiferente. Ele não esconde o seu desejo de provocar. Ele toca em temas como a cultura americana, a educação independente, alguns comportamentos que aparecem no filme podem até parecer estranhos ou excêntricos, mas vamos pensar, gente. É a realidade muito comum em outras culturas, gente. Vivem em um novo mundo, em que lá se preza a cooperação, o respeito, a igualdade. Tudo o que querem fazer é não seguir o modelo capitalista da sociedade atual. O pai se defende dizendo que seus filhos são saudáveis e leem mais do que outras crianças da sua idade. Quem está certo? Quem está errado? A resposta propicia debates e ele necessita deixar o isolamento e levar a sua família para encarar o mundo. Mas ter a liberdade de escolha é ser fiel ao que se acredita. E isso é uma das mensagens do filme Capitão Fantástico, Tati. O filme é fantástico, né? Ele é um filme muito bom e vai trazer essas muitas reflexões aí que o Damião colocou. Mas antes da gente começar a fazer a nossa reflexão, eu vou passar aqui para a gente a nossa vinhetinha. É isso. Agora que a gente já rodou a nossa vinheta, que a gente já falou um pouco sobre do que se trata o filme, a gente vai fazer a nossa análise espiritual do filme. E eu começo falando sobre essa nossa vida em sociedade, né? Porque é uma família, né? É um pai que cria os filhos de forma inusitada, ou seja, é longe da sociedade, ele faz com que essas crianças façam exercício em casa, é ele que ensina, né, como o papel dos pais ensinarem os filhos,
longe da sociedade no geral. Bom, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, os Espíritos deixam claro para a gente que nós precisamos viver em sociedade. Por quê? Porque para nós progredirmos, nós precisamos conviver com o outro, a gente precisa conviver com o que é diferente, a gente precisa conviver, saber histórias de outras pessoas, a gente precisa conviver com as diferenças culturais, com as diferenças de pensamento, com as diferenças de caráter, e assim a gente vai aprendendo a ser mais resiliente, a gente vai aprendendo a ser mais pessoas que vão ser benevolentes, pessoas que vão aprender com a violência, pessoas que vão aprender com a bondade, pessoas que vão aprender com palavras difíceis, com palavras mais fáceis. Então, assim, temos aí diferentes perfis de pessoas e de histórias que vão nos nortear, porque nós vamos aprender a lidar com essas situações diferentes no nosso dia a dia. Então, aprendendo isso, a gente precisa estar no meio de outras pessoas para aprender, né? O que acontece é que esse pai, por uma coisa de superproteção dele e da mãe, né, porque foi uma escolha dos dois, viver longe da sociedade, essa superproteção acaba tendo um lado bom e um lado ruim, né? Tudo a gente tem que ver com os olhos de que existem pontos positivos, mas que existem também pontos negativos. Claro que dentro de viver em sociedade também está viver em família. E claro, são 6 filhos, né, mais os pais, então assim, a gente está falando de 8 pessoas que precisam conviver, isso também é considerado, né, um viver em sociedade, que um vai aprender com o outro, só que a gente está falando também de uma realidade de viver convivendo com outras famílias, com outras realidades, que daí, no caso, eles não têm, né? Então, olha a importância de viver em sociedade e de viver no isolamento. A gente sabe que viver isolado, né, viver lá, eu escolho viver no alto da montanha sozinho, sem ninguém, isso não vai trazer benefício para essa pessoa. E claro, tem algumas culturas que vão falar, mas pode ser que vai trazer a iluminação, essa pessoa vai ser um iluminado, e não sei o quê, viver em meditação. Ok, essa pessoa seria iluminada se ela pudesse utilizar todo esse conhecimento em prol do próximo, né? Mas se ela está fazendo só em benefício próprio, ela não vai conseguir essa iluminação. Por quê? Não basta não fazer o mal. Nós precisamos praticar o bem, né? Então, a gente precisa praticar o bem para conseguir evoluir. E aí, acho que a grande questão aí desse filme será que está bem ou que está mal se isolar dessa maneira, Damião? Olha, e o filme traz essas indagações, Tati, e a gente para e vai refletindo sobre elas. Porque viver em sociedade, o filme Capitão Fantástico mostra, ao mesmo tempo, né, o exagero de consumo da nossa sociedade e mostra o quão é perigoso viver também nos extremos, isoladamente. A gente vai no capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, que dedica-se a explicar sobre a necessidade da vida social, questão 766. A vida social é natural? E a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí tem um comentário de Kardec, né? Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade, não isolados. Obviamente, ninguém conseguirá prosperar ou viver plenamente permanecendo no isolamento absoluto, como a Tati estava dizendo.
E aí você vai ficar no isolamento absoluto e não vivendo, não sabendo como relacionar, né, com as pessoas. E sendo criaturas sociáveis, temos a necessidade do contato com outras pessoas e na vida de relação nos ajudamos mutuamente. Ensinamos aos que não sabem menos e aprendemos. Olha que lindo, né? Temos a oportunidade de aprender com quem sabe mais. Nisso está a importância e o valor do relacionamento humano. No entanto, é por demais sabido o quanto é difícil, né, Tati? Viver em sociedade, né? É difícil, a gente vai ter que aprender com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, né? E nem sempre vai ser do jeito que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente se sente confortável, mas é aí que está o nosso crescimento. E nós viemos para a Terra, né? Nós reencarnamos porque a gente precisa de um adiantamento moral. E, em segundo lugar, do nosso adiantamento intelectual. Então, quando a gente fala do nosso adiantamento moral, a gente só vai conseguir se a gente convive com alguém. Porque é aí que a gente vai testar, sabe o que? A nossa paciência. Sabe aquela coisa de Deus me dá paciência? Se você não está fazendo nada, como é que você vai testar a paciência? Né? Deus me dá a solução para esse problema. Se você não está tendo problema, né? Como é que você vai ter a solução desse problema? Então, você precisa a gente vem para melhorar moralmente. Então, para eu melhorar moralmente, eu preciso conviver com as outras pessoas, porque eu vou precisar das provas que a vida vai me dar, para que eu consiga ter escolhas para onde eu vou, para onde eu não vou. E aí, a gente também precisa do nosso adiantamento intelectual. O que é o nosso adiantamento intelectual? A nossa educação. Né? No filme, os pais resolvem que os filhos vão estudar com eles. Então, eles incentivam as crianças a estudar, eles têm horários para estudar, eles têm muitos livros. Então, uma coisa que eles deixam é frequentar as bibliotecas, eles têm uma biblioteca em casa. Cada filho, de acordo com a sua faixa etária, precisa ler determinados livros, precisa estudar determinadas questões. Então, eles sabem que é importante saber, né? É importante o saber, é importante aprender. No entanto, só o aprender, só o livro não é o suficiente para que a gente aprenda, né? Então, senão a gente vai ficar repetindo as palavras do livro. Então, ele ensina também a todos os filhos a terem um pensamento crítico. Então, não repete as palavras do livro. O que você entendeu sobre isso? Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente repete o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, mas a gente não tem o nosso pensamento crítico, não tem a minha visão sobre aquilo. O que você achou sobre aquilo que você leu? Qual a sua opinião sobre isso? Você é contra? Você é a favor? Então, ele ensina também a ter esse pensamento crítico. Mas os métodos de ensino são pautados no que ele sabe, no que ele pode dar para esses filhos, né? Mas a gente tem aí, né, um meio não convencional de ensinar essas crianças, né? E que é importante que elas convivam com outras crianças da mesma faixa etária, é importante que eles convivam com crianças diferentes deles, diferentes da família. E quando eles se deparam com crianças diferentes ou que fazem coisas diferentes, né, eles se assustam com aquilo. Né? Existe uma parte do filme que eles se encontram com uns primos, né? E que aquilo é um assustador. Eles não sabem lidar com outras pessoas, né? Então, é preocupante isso, né, Damião? Sim, porque é aquilo, né, Tati? É aquela história, né? Eles vivem isolados, se vivem bem isoladamente entre eles, mas você saiu do isolamento, é aquilo que você falou, vai viver com os primos, o outro lá vai dar um beijo na menina, depois o que ele sabe fazer? Vou pedir em casamento, ele não tem mal o que fazer, gente.
o que fazer nessa situação? É o viver em sociedade. E também o filme, né, Tati? Fala muito de consumismo, materialismo, né? E o Capitão Fantástico também é uma crítica a essas instituições, a família, a escola, o trabalho, o Estado. O filme também faz críticas à sociedade capitalista, ao consumismo, evidenciando a influência negativa desses aspectos na formação do indivíduo. Todos vivem felizes com a situação. Eles não sentem falta da sociedade, mas também não a conhecem. E irão entrar em choque quando têm contato com parentes, principalmente com a vida social que eles não conhecem. Mas será que é errado consumir, né, Tati? Então, consumir o necessário para se viver bem não é errado. O problema está no consumismo. Precisamos de roupas para nos vestir e ir estudar, trabalhar, realizar nossas atividades, mas se compro roupa toda semana e o armário está cheio de peças que nunca foram usadas, e ainda com a etiqueta lá, aí está vendo um exagero, né, Tati? E o Livro dos Espíritos, das questões 711 a 717, diz lá: temos o direito ao uso dos bens da terra, visto que são bens necessários para vivermos bem, mas esses mesmos meios são uma prova a cada espírito, já que temos que aprender a lidar com a tentação do prazer do consumo. Cada vez que fazemos o uso excessivo dos bens, o maior prejudicado somos nós mesmos, sendo que alguns prejuízos são pagos por toda a humanidade. A gente não pode esquecer que, às vezes, o prejuízo é pago por toda a coletividade, pois alguns exageros têm grande impacto na natureza como um todo. Então, aprender os limites do consumo é um ato de sensatez, que alguns só irão perceber no momento que sofrerem as consequências do mau uso, do que Deus nos deixou à disposição, né, Tati? Exatamente. Essa questão do consumo, né? Essa questão do materialismo, né? Eu considero materialismo, né? A gente ainda está muito patinando nessa vibe, né? Porque a gente ainda compra muito e tem muito essa cultura do consumo, né? Principalmente nos países latino-americanos, né? A gente consome muito mais do que a gente usa, do que deveria. A gente tem essa coisa da marca, a gente tem essa coisa do querer ter mais, de ter que ter mais, né, de ter que ter o melhor. Então, coisas que em outras culturas é desnecessário. Tá funcionando? Tá funcionando, tá tudo certo, continuo usando aí até gastar, né, até parar de funcionar. Então, é diferente do que a gente ter sempre que consumir, sempre que comprar, né? A gente tem muitos estudos aí que falam dessa coisa do consumo, só que eles não conhecem, né? No filme eles não conhecem o que é isso. Aí tem uma lição errada aí do pai também, né? De como é que eles vão adquirir os produtos que eles precisam. Mas tudo bem, isso aí é uma coisa que vocês vão ver no filme, né? Não vou dar tantos spoilers. Tem coisa errada também. O pai também ensina coisas erradas para o filho. Bom, como todos os pais, né? Tem o lado bom, o lado ruim. A gente erra tentando acertar e tudo mais, né? Então, o filme também mostra esse tipo de coisa, a questão do consumismo, né? Que eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é ter uma roupa de marca, nem conhecem as marcas, não sabem nada disso. E eu acho que também uma coisa importante de se colocar, que são os valores, né? Então, os valores da família. Ele é um pai que ele tem muito presente a questão dos valores da família. Então, a questão do respeito, a questão, né, de ter que fazer determinadas atividades, de ter que aprender determinadas atividades, de ter que cuidar do corpo, de ter que cuidar do local onde vive. Então, eles têm ali tudo para o sustento deles. Então, eles têm ali os ovos, a galinha, a plantação, não sei o que e tal. E ensina os filhos a viverem disso, a viverem com isso, né? Ensina o valor de tudo isso da natureza, né, em favor deles. Quando eles saem, no momento em que eles saem, tem uma parte que até vou contar aqui, que ele fala assim, eles acabam num restaurante, né, que tem sai, vou ter que parar para comer, e daí os filhos olham e falam assim, olha, tem cachorro quente. E para eles, uau, que demais, vamos experimentar, vamos comer o que é cachorro quente. E ele fala, não, vamos sair daqui então, porque aqui não tem comida de verdade, né?
Por quê? Porque comida de verdade é comer bem, é comer legumes, é comer frutas, é comer a coisa que vem da terra, né? A gente sabe que cachorro-quente não é saudável, né? E daí ele joga com isso, né? É claro que há momentos que a gente vai comer o que não é saudável, que a gente, né, vai fazer o que não deveria fazer, né, para descuidar do nosso corpo. Mas ele leva muito isso em consideração, né, esses valores que para ele são importantes. Então, tem que cuidar do corpo, né, tem que dormir, tem que comer bem, tem que fazer exercícios, tem horários específicos para fazer as coisas, tem que ter disciplina. Então, ele ensina essa questão da disciplina para os filhos. Então, a questão dos valores, das escolhas, da questão da família, ele tem isso muito presente, mas como ele enxerga esses valores é uma outra coisa, né? Porque existe tudo isso que está muito bem, mas não tem a convivência fora. Então, o que a gente está ganhando e o que a gente está perdendo em tudo isso? Né? Então, existem algumas... Existe uma história no livro Coragem, do Chico Xavier, que é uma história de Emmanuel, que ele fala de um pai que teve um filho e que ele deixa o filho no isolamento, desde pequeno, deixou na bolha lá a criança, aí ele cresceu, mas ele deixou ele sempre em casa, ensinou tudo em casa, não queria que o filho frequentasse a sociedade, porque sabia que a sociedade era uma coisa ruim para ele e tudo mais. Esse menino cresceu, virou adulto, não conhecia nada, não tinha notícias da sociedade, não sabia nada, ele viveu preso. E daí, um dia esse pai falta, né? E daí, quando esse pai falta, ele precisa buscar a vida dele. E quando ele começa a descobrir as coisas, ele começa a pensar que o pai era uma pessoa ruim, egoísta, né? Então, tudo que ele via de bom no pai e que o pai fez por amor, fez por super proteção, ele começa a ter raiva do pai. Porque ele vê o pai com os olhos de uma pessoa ruim. Ele fala, como ele me escondeu de tudo isso? Então, olha só como a gente transforma a nossa história. E daí, nessa história, Emmanuel fala, é por isso que a gente vem diversas vezes, vai reencarnar novamente, para que nós possamos aprender o que nós não aprendemos numa encarnação e aprender com outras pessoas ou aprender com essas mesmas pessoas de uma forma diferente. Então, talvez esse filho depois veio como pai deste homem e para que aprendesse de uma forma diferente. Então, isso é muito interessante a gente ver essa questão dos valores e a questão da família, né, Damião? Sim, e olha, porque estamos falando hoje do filme Capitão Fantástico, né? E o filme, né, Tati, fala de um pai que erra, é claro, como qualquer pai, mas ele inventa quantas horas no dia forem necessárias para os filhos e pensa na educação deles como missão. Errou mais do que acertou, ou acertou mais do que errou? Quem tem essa resposta, né? Um personagem falou que eles sabem tudo que tem no livro que o pai dá a eles, né, para ler, mas eles não sabem nada da vida. E quando acabam se interagindo com outras pessoas, fora daquele mundo que eles criaram, né, o fazem com ar superior, ironizam, debocham do modo da vida das outras pessoas. Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, de Chico Xavier, deixa claro que o comprometimento que coletivamente contraímos ao longo dos séculos por negligência da nossa parte terá de ser corrigido coletivamente séculos depois. E olha, eu quero lembrar e deixar para a Tati falar um pouco da educação espírita de Eurípides Barçanufo, que é caracterizada por ser ativa, espiritualizada e baseada na pedagogia do amor. Eurípides foi um educador, jornalista, político, médium brasileiro, considerado o iniciador da pedagogia espírita no mundo, que fundou o Colégio Allan Kardec em Sacramento em 1907, a primeira escola espírita do país, e ofereceu o quê? Educação de graça para milhares de pobres e órfãos. Vamos falar de Eurípides Barçanufo, Tati? É bom porque eu quase não gosto de falar de Eurípides, né? Então, eu sempre falo de Eurípides Barçanufo aqui, né? Porque eu adoro, eu sou muito apaixonada nele. E, na verdade, o que Eurípides fala? Que a base
da nossa vida, né, e que é a base da nossa educação, tem que ser pautada no Evangelho, né, que tem que ser pautada em Jesus. Então, toda a base dele é Jesus como nosso modelo e guia. Então, ele fala que a gente não tem que aprender só aqui, que a gente tem que evangelizar o nosso ser. Então, eu não vou evangelizar a Tatiana, eu vou evangelizar todo o meu ser, né? Eu preciso colocar esse evangelho dentro de mim, no meu ser. Eu preciso colocar esses ensinamentos de Jesus no meu dia a dia. É isso que é o evangelizar o ser. Não é só eu ler a Bíblia, ler o Evangelho, levar o Evangelho debaixo do braço e falar para o outro, ó, você tem que perdoar, você tem que fazer, nananã. É muito fácil falar. Mas o que eu estou colocando no meu dia a dia? Então, ele falava que a gente tinha que colocar isso nas pequenas coisas do nosso dia a dia, em todas as fases da nossa vida. Não interessa se é criança, se é muito pequenininho, se é muito grande, se é muito não sei o quê, não interessa. A gente precisa evangelizar o ser. Então, toda a educação, o método educativo de Eurípides, ele é pautado nas lições do Evangelho. E que ele fala, então para você ir para a escola, você tem que pensar em fazer isso da melhor forma. Não tem aquela frase, né, o que Jesus faria, né? É por aí, né? Então, a gente tem que começar a colocar em prática tudo o que a gente faz, mas em todos os momentos. É quando eu vou para a casa de alguém, é quando eu vou trabalhar, é quando eu vou estudar, é quando eu encontro alguém na rua que me trata mal, é quando eu vou para um velório, é quando eu vou, né? Em todos os momentos. Porque em muitos momentos a gente esquece. Que a gente precisa, vou colocar o Damião aqui, que a gente precisa dessa nossa convivência e da nossa prática, porque é simples, né, eu falar, eu sei, ai, não precisa me falar que eu sei essa parte do evangelho, cara, saber a parte do evangelho é fácil, mas o que você está praticando? Porque se você leu o evangelho, depois da sessão pipoca espiritual e vai brigar com o teu vizinho, né? É outra coisa. O que você está praticando do que você está falando? Não é coerente. Né? Então, as lições do Eurípides, né, ele fala da evangelização do ser, de um ser como um todo. Né? Não é só a Tatiana que vai trabalhar ou que vai fazer a palestra espírita, não, é a Tatiana que está em todos os lugares o tempo todo, que vai dormir, que vai acordar, que vai ter raiva, que vai ter amor, que vai ficar feliz, que vai ficar triste, né? Porque sim, nós passamos por tudo isso, são emoções que a gente vai passar e que a gente precisa aprender com tudo isso que está aí, né? Então, a educação ela é importante e dentro das lições de Eurípides, a gente precisa aprender com os ensinamentos do Cristo, que é o nosso modelo guia, né, Daniel? Sim. Olha quantas reflexões, se você ainda não viu, veja, se você já viu, reveja Capitão Fantástico, o filme em destaque da sessão pipoca de hoje, Tati. E uma coisa interessante também desse filme, né, é que a gente tem escolhas, né? Sim. A gente tem escolhas. A gente pode mudar de opinião, né, e tá tudo bem. A gente pode mudar de tudo que a gente pensou, mudar de escolha e tudo mais. Mas a gente tem as escolhas e a gente, algumas vezes, a vida traz pra gente algumas coisas, né? Abre os nossos olhos, mostra um outro ponto de vista, né? E fala, olha, tem gente que não faz assim, ou tem gente que faz assado, ou que tal você ir por um outro caminho, né? Então, o filme também te mostra aquele momento de reflexão do tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa? E que a gente precisa também dar essas pausas e ver se nós realmente estamos fazendo a coisa certa, né? E agora, gente, a coisa certa é a gente terminar o programa, porque a gente já extrapolou nosso tempo.
Que pena, mas a gente precisa. Eu espero, gente, que essa reflexão tenha servido para vocês também. Escrevam para a gente com os amigos, que a gente vai estar aqui semana que vem também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.